Saudações dermatológicas, aqui é o Dr. Tiago Gondim, médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia da Faculdade CBMS. E estamos no curso de Oncologia Cutânea, onde estamos discutindo agora o carcinoma basocelular, é o nosso novo alvo dessa campanha, e estamos no capítulo 6. Então, sem mais delongas, vamos à discussão de um artigo científico da Actas Dermocifilográficas. Então, essa revista de 2023, ela traz um artigo que é Intervenções para o carcinoma basocelular cutâneo, uma revisão que está no Cochrane. O resumo das principais comparações e interpretações práticas dos resultados. Então, o artigo começa informando que o CBC, a sigla que tanto falamos, que é o carcinoma basocelular, é um câncer de pele e é o câncer mais comum do ser humano. Então, em verdade, o dermatologista ele é o indivíduo médico que mais faz diagnóstico de câncer. Então, a especialidade de dermatologia, ela por si só se constitui em um fragmento da oncologia. Talvez, fora das especialidades oncológicas, a especialidade médica que mais tem oncologia, pois nós tratamos o principal câncer em termos de números, em termos numéricos, do ser humano. E ele diz o seguinte, que é um tumor que se caracteriza por ser localmente invasivo e ter um crescimento lento. Então, duas coisas que eu informo ao meu paciente quando ele tem carcinoma basocelular e oriento vocês a fazerem o mesmo. É que primeiro se é para ter um câncer, esse é o câncer que se deve ter, porque o carcinoma basocelular raramente vai enviar metástases, raramente vai trazer morte ao paciente. Então eu informo isso para o meu paciente. Obviamente é um tumor que tem um poder local de invasão, por isso ele é um carcinoma, ele é um câncer, e ele tem crescimento lento, o que é muito interessante para o nosso tratamento cirúrgico. Muitas vezes esse crescimento lento ele fala contra, porque o paciente termina por não procurar atendimento porque a lesão vem crescendo de forma lenta e realmente muito lenta e gradual. Muitas vezes 1 milímetro a cada 3, 4 meses, então isso é muito pouco. Então é um tumor que raramente vai dar metástase, por quê? Porque ele tem predileção pelo estroma da pele. Então, esse estroma da pele, ele atrai o carcinoma basocelular. E só temos estroma da pele na pele. Por isso o CBC, ele não gosta de outros tecidos. Ele tem predileção pelo estroma da pele. E mesmo no estroma da pele, ele cria a estromalizina que rechaça, que afasta, que cria lacunas, que cria espaçamentos, afastando esse estroma. Então, o artigo diz que existe um subregistro dos carcinomas basocelulares. Veja, é o câncer que mais diagnosticamos. E mesmo assim existe um subregistro porque ele não cresce rapidamente, porque o paciente se acostuma com ele. Se estima que entre 30% e 50% dos CBCs não são reportados. 30% a 50%. Então imagine que quase metade do que diagnosticamos não é diagnosticado. Os médicos não conseguem recepcionar esse paciente, porque muitas vezes esse paciente não vai ao médico e quando vai não reclama. E quando vai e não reclama, o médico muitas vezes não examina toda a pele. Então é muito comum que um paciente, inclusive, ele faça uma queixa de pele, ele tenha um carcinoma basocelular e esse carcinoma basocelular ele passa desapercebido pelo próprio médico especialista em dermatologia.
Então, o artigo diz que a maior incidência do carcinoma basocelular é reportado na Austrália. Então, onde se tem aqui, por exemplo, 1.269 mulheres e 1.813 homens para cada 100 mil pessoas. Então, é realmente um público que tem uma tendência tanto genética quanto pela questão da exposição solar. A gente vai falar muito sobre a questão da exposição solar e do carcinoma basocelular. Então, até que ponto a exposição solar ela é importante? A gente já adianta que a exposição solar ela não funciona no CBC como funciona no SEC, no carcinoma espinocelular, porque o CBC ele não tem aquela é, aquele desenvolvimento da lesão por conta de uma exposição contínua. Isso acontece no SEC. O CBC, em geral, se apontam exposições intermitentes, como no caso do melanoma. Então, ele diz que em baixas altitudes geográficas há uma associação de maiores taxas de incidência tumoral em baixas latitudes geográficas. E ele diz que existe uma incidência mundial de CBC com um aumento entre 2,5% anualmente na maioria dos países. Então, talvez porque nós estejamos diagnosticando mais, existe digamos, uma maior possibilidade, uma maior frequência no diagnóstico, talvez porque as campanhas para tratamento, as campanhas para identificação, para diagnóstico, como por exemplo temos aqui no Brasil o Dezembro Laranja, que é dedicado à conscientização da avaliação da pele pelos médicos, pelos pacientes. Então, os riscos mais importantes para desenvolver o carcinoma basocelular são idade avançada, sexo masculino, pele clara, baixa capacidade de bronzear-se e exposição intensa, agora veja, intermitente à luz ultravioleta, principalmente durante a infância, como acontece também no melanoma, e sinais cutâneos do envelhecimento actínico. Então vamos repetir isso. Quais são os riscos para o desenvolvimento do carcinoma basocelular? Idade avançada, sexo masculino, pele clara, baixa capacidade de bronzear-se, que acontece na pele clara, principalmente nos fototipos 1 e 2, e exposição intensa, contudo intermitente, à luz ultravioleta durante a infância e sinais cutâneos do envelhecimento actínico. Então, sobre a aparência. Então, vamos pensar, vamos lembrar da aparência do carcinoma basocelular. Então, em geral, são pápulas. Muitas vezes, pequenas pápulas. Pequenas pápulas, essas pápulas, elas, ao toque, se mostram mais endurecidas pela questão da fibrose, pela questão do maciço celular. Elas podem ser superficiais, podem ser ulceradas, podem ter telangiectasias, podem ser pigmentadas. Então, o que é que diz aqui o artigo? A aparência clínica e a morfologia dos carcinomas basocelulares podem ser variáveis. Então, aqui o artigo lembra de 26 subtipos de carcinomas basocelulares. O nodular, que é o mais comum, que é aquele que apresenta uma estrutura perolada. O superficial, que é um tipo mais espraiado, um tipo menos elevado. O ulcerado também é muito comum. O morfeiforme ou esclerodermiforme, que é um dos mais complicados para tratamento, porque ele tem uma estrutura meio que atrófica, uma estrutura que cresce mais em profundidade do que na superficialidade. Então, é uma lesão que tem um crescimento
que desconecta a sua aparência clínica, ou seja, o que se vê na pele e o que se vê abaixo da pele, o que se vê em profundidade, o que se vê na histologia. O fibroepitelial, né, ou fibroepitelioma de Pincus, o avançado ou invasor. Então, ele descreve, ele aponta, na realidade, 26 tipos e aqui ele esmiuça alguns deles. Ele fala sobre os padrões histopatológicos, que também são variados, né? Então, se nós temos características clínicas variadas, as características histológicas também serão variadas. Então, ele diz que aqui se tem o subtipo também nodular, na histologia, o superficial, o morfeiforme ou esclerodermiforme, o micronodular, o infiltrativo, o pigmentado, o basoescamoso ou metatípico. Então, até para a gente já começar a fazer algumas referências, os mais complicados aqui são o morfeiforme. Por que ele é mais complicado? Porque nós vemos uma estrutura na pele, mas em geral ele está maior por baixo da pele. Então é muito comum fazer a retirada de forma incorreta, retirando a lesão e deixando células tumorais. Então, esse caso de carcinoma basocelular morfeiforme, ele traz muita recidiva. Por isso, temos que dar uma margem maior de cerca de 1 centímetro para que tenhamos a retirada de toda a lesão. Então, o morfeiforme ele é um tipo de carcinoma basocelular com maior risco de recorrência. O micronodular também. Por quê? O que é que acontece no micronodular? Nós temos micronódulos, digamos que aqui seja a pele, e aí nós temos micronódulos que vão se afastar da lesão e aquele maciço que vemos a olho nu, ele vai ser tratado, ele vai ser extirpado, mas existem micronodulações que vão ficar na pele e vão recidivar. O padrão infiltrativo, que aí esse é um padrão histológico também mais difícil de tratar, porque ele vai se infiltrando, ele vai penetrando a pele. E isso faz com que haja dificuldade. O basoescamoso também é um tipo mais perigoso, porque é uma associação de um carcinoma basocelular com um carcinoma espinocelular. Então, tem tratamento mais difícil, tem maior recidiva, tem maior risco de complicações. Então, continuando aqui com a leitura e comentários sobre esse artigo de 2023, nós temos a informação de que os mais frequentes encontrados são o nodular e o superficial em áreas anatômicas como cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. Então, o nodular e o superficial. E dentre eles, o nodular é mais frequente que o superficial. O CBC, como apontado anteriormente, ele tem um poder metastático muito baixo. Veja, alguns artigos falam de 0,0028%. Até alguns oncologistas acreditam que para que haja uma metástase tem que haver alguma coisa de especial. E às vezes até um tipo basoescamoso, né? Chamado metatípico, associação de CBC com SEC. Então, mas por que então o carcinoma basocelular é considerado um câncer, já que ele raramente emite metástases? Exatamente por isso. Podem apresentar um grande
uma grande possibilidade de destruição tissular, destruição de tecido, particularmente na face, onde podem infiltrar estruturas mais profundas. Então, pode haver infiltração da derme, do tecido celular subcutâneo, às vezes até de cartilagem e ossos. Então, o carcinoma base celular, depender de qual seja a sua formatação, qual seja o seu tipo de crescimento, fagedênico, terebrante, eles podem crescer bastante, né? E se tornarem em tumores comedores de carne. Então, o terebrante, ele cresce bastante, aprofunda, o fagedênico tem um grande crescimento extensivo, e são tipos de crescimento do carcinoma vasocelular. O curso desses tumores pode ser imprescindível. Pode-se crescer muito pouco, né, por muitos anos, muito pouco por muitos anos, e podem ter, inclusive, regressão tumoral. Ou então, em algumas situações, podem crescer rapidamente e invadir, como no caso dos carcinomas basocelulares infiltrativos. Os subtipos que consideramos de alto poder de complicação, de recidiva, são morfeiforme ou esclerodermiforme, como falamos anteriormente, os infiltrativos, os micronodulares, os que apresentam invasão perineural ou perivascular, porque quando as células tumorais elas entram nos nervos, elas dão seguimento ao crescimento. Quando ela é perivascular, ele pode atingir os vasos e até mandar metástases. Aqueles que têm um diâmetro maior que 5 centímetros também são considerados de alto poder de complicação, de recidiva. Os que são recorrentes, os que têm localização centrofaciais em zonas que cercam órgãos vitais, por exemplo, periocular e periauricular, são regiões em que há mais recidiva pela questão da formação embriológica. Nos pacientes que são imunossuprimidos e os que são de baixo risco, são superficiais, os nodulares, que são os mais frequentes, e aqueles que estão em regiões de baixo risco de recidiva, como é o caso do tronco, dos membros, exceto as extremidades. As extremidades elas têm um risco moderado, né? Como o pescoço também, o couro cabeludo, apesar de que alguns autores acreditam que o couro cabeludo tem mais tendência à complicação, né? A face, principalmente as regiões ao redor de nariz, olhos, orelhas, também tem mais chance de recidiva. A região T tem mais chance de recidiva. Então, ele fala aqui que o CBC ele tem, por conta da exposição solar, ele tem também uma associação a outros tumores que podem acontecer por causa da exposição solar, como é o caso do carcinoma espinocelular, do melanoma. E em relação a tratamento, a gente tem aí diversos tratamentos que podem ser empregados no carcinoma basocelular, diversos tratamentos, né? Então, dentre eles, as alternativas cirúrgicas, que são as mais eficientes, inclusive a cirurgia micrográfica, é a cirurgia que mais retrata a eficiência e a eficácia para o tratamento. Então, nas cirurgias micrográficas, se tem resultados de até 99% de cura.
nas cirurgias de excisão, de 90 a 95, as exéreses, mas também temos outras cirurgias disponíveis, como a eletrocirurgia, a criocirurgia, a curetagem, que tem, obviamente, níveis de recidiva maiores. Por exemplo, na criocirurgia nós temos 85% de cura, ou seja, 15% de possibilidade de recidiva. Então, os tumores do carcinoma basocelular, eles vão ter ali uma possibilidade de tratamento que podem ser associações, inclusive, de diversas estruturações cirúrgicas. Contudo, as cirurgias onde se avalia margens, a cirurgia micrográfica, onde se avalia a margem na hora do procedimento, elas são realmente muito eficientes. O dermatologista, ele, a princípio, era um especialista clínico, com poucas ou muito poucas oportunidades requeridas, oportunidades que o faziam trabalhar cirurgicamente. O dermatologista ele estava mais vinculado a pequeníssimos procedimentos, como biópsias, como excisões pequenas, só que isso vem mudando. No nosso caso, no caso do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde, iniciado lá atrás, em 2008, pelo Colégio Brasileiro de Ciências Médicas, o CBCM, trouxe a primeira pós-graduação no Brasil em cirurgia dermatológica. Nós somos vanguarda desde lá de 2008, fomos a primeira pós-graduação. Veja que 2008 não faz muito tempo, né? 2008 retrata, inclusive, um momento em que a cirurgia dermatológica ela está nascendo, ela está crescendo e ela está impulsionando os dermatologistas a operarem. Então, a gente tem aí uma possibilidade hoje de realizar procedimentos maiores, procedimentos de maior complexidade, exatamente porque alguns grupos, como o nosso grupo, vêm militando há algum tempo para que o dermatologista ele seja o resolvedor, ele tenha resolução e eficiência e eficácia no tratamento dos tumores que ele diagnostica. Boa parte desses tumores boa parte era encaminhada para cirurgiões gerais que ou não queriam fazer esses procedimentos ou não tinham experiência realmente, como no caso do tratamento do melanoma, e terminavam por trazer complicações. Então, hoje a dermatologia, ela tem no seu mister a cirurgia dermatológica. E hoje, principalmente, o requerimento é para que haja, sim, uma evolução, né, devida dessa especialidade, como é o caso da cirurgia micrográfica, que ainda existem alguns grupos que tentam segurar o procedimento, porque entendem que esse procedimento só deve ser realizado por pequenos grupos de determinadas organizações, mas também há os grupos que acham que a cirurgia deve ser desenvolvida, deve ser expandida, deve ser democratizada, deve ser apresentada como opção terapêutica para os tratamentos, principalmente no carcinoma basocelular, onde a cirurgia micrográfica ela é padrão ouro. Bom, então nós vamos parar por enquanto esse capítulo 6, né, que trata sobre carcinoma basocelular. Já os convido para o próximo capítulo sobre carcinoma basocelular ainda. Vamos esmiuçar sobre carcinoma basocelular, depois vamos a carcinoma espinocelular, depois vamos voltar revisando os 3 principais tumores para que possamos trabalhar lesões pré-malignas, para que possamos trabalhar também outras tumorações menos comuns e até as tumorações também benignas que fazem diagnóstico diferencial. Então, por hora, me despeço. Meu nome é Tiago Gondim e até a próxima.